Muito boa noite a todos. Falar sobre a obra da dupla Zezé de Camargo e Luciano é sempre um prazer da minha parte. E hoje nós vamos falar justamente sobre o álbum do ano de 1998, o oitavo álbum de carreira, que traz uma obra mirabolante, que ao final da década de 90 estava mais do que consolidada a dupla número 1 do Brasil até então. E, como se não bastasse, esse álbum aqui, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, como todos os que eu já falei, de 1991 a 2003. E o que me chama bastante atenção é o seguinte: primeiro, eu não sei precisar ao certo qual é a canção predileta minha nesse álbum, entendeu? Eu gosto muito de Volta Pro Meu Coração, de Seca Malvada, A Queima-Roupa, Meu País, A Mais Louca Paixão, gosto de todos. Mas eu acredito que esse álbum aqui, ele carrega consigo hits da dupla que são cantados em todos os shows até hoje. Porque assim, todos os álbuns tiveram seus hits principais, mas o que eu falo é o seguinte: eu até falei sobre o álbum de 99, né? Que tem hits da época que ficaram esquecidos nos repertórios dos shows mais recentes da dupla. E esse aqui tem uma coisa de interessante: as canções Pra Não Pensar em Você, Dois Corações, Uma História, Pior É Te Perder e Felicidade Que Saudade de Você, embora Felicidade Que Saudade de Você seja do disco de 97, reinterpretado nesse e levado à novela Torre de Babel, esse disco é onde tem os hits que não saíram do repertório nunca mais, né? Onde, inclusive, Dois Corações e Uma História, o Dani Maia incentivou o Zezé a gravar, e o Zezé disse que até hoje foi uma das melhores coisas que ele já fez nessa vida. E aqui de composição do Zezé nós temos Flor de Flamboyant, Quando a Cabeça Não Pensa, Queima-Roupa, Sabor de Pecado, e Meu País, inclusive, é uma crítica política que até hoje serve para os patriotas. Conforme eu falei no álbum de 2001, que eu analisei no vídeo anterior, ela é reinterpretada. E esse disco aqui, eu digo para vocês de todo o coração que, apesar de muitos disserem que o melhor disco é o de 1996, eu garanto para vocês que esse daqui está competindo tete a tete em qualidade, material, encarte. Inclusive no interior dele tem uma coisa interessante. Você vendo pelo CD, existe aqui uma face numa caricatura, metade do Zezé e metade do Luciano. Esse disco aqui, de todo o coração mesmo, é um disco que eu tenho um carinho muito grande. Está entre os meus favoritos, apesar de não abrir mão de amar mais o de 94. Eu gosto de todos, mas é claro que tem aqueles que têm o nosso top 4, o nosso top 5. Mas é aquilo, né? Esse disco aqui notabiliza uma fase gigante e mágica na carreira de Zezé de Camargo e Luciano, onde o sucesso era constante e o repertório não se errava. Tanto que esse reinado se perpetuou por longevos anos e consegue ser, ao mesmo tempo que nostálgico, atemporal demais, porque as evidências continuam com seu público cativo e fiel. Então, nós temos muito mais que ter orgulho dos ídolos que nós temos, o que eles representam através da beleza de suas obras, e onde eles fizeram do seu auge uma consolidação e eternização, porque até a cara do disco tem cara de novo, apesar de que esse ano esse álbum completará 28 anos. Então, esse álbum
traz consigo Dois Corações, uma história, conforme eu falei, traz Pra Não Pensar em Você, que também é uma canção que já foi reinterpretada em pagode. Dois Corações, uma história também já foi, né? E claramente existem aqui canções pra gente lembrar para sempre, né? Como Fim de Festa, Vida, Viola e Violeiro, uma crítica em relação ao nosso continente, com Deus Salve América, a seca do Nordeste, que é a seca malvada, e o romantismo de Volta pro Meu Coração, entendeu? Isso tudo é marcante e benevolente demais para fãs apaixonados por uma dupla que é única e autêntica. E é só mais uma forma de dizer que Zezé de Camargo e Luciano está sempre em nossos corações. Essa foi a análise do álbum de 98, Zezé de Camargo e Luciano na veia. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperte os sinos para receber notificações e até o próximo vídeo. Um abraço.